Podemos. Gente, que honra ter você de novo. Olha que almoço é este. Vamos lá. A gente vai entrar com como se chama isso? Umas picadas, ou como dizem em espanhol, umas tapas, dizem na Espanha. Então, vamos com as tapas primeiro. Gente, boa tarde a todos. É o nosso encontro, parece mentira, mas hoje estamos no nosso quarto encontro do semestre, da nossa jornada, do nosso itinerário do ESG, uma jornada para o futuro da sustentabilidade, como é chamado, pelo nosso grupo GTPS. Vocês sabem que a nossa intenção é para revisar os princípios e conceitos relativos à ESG e à sustentabilidade, nos permitindo agora uma compreensão abrangente do ecossistema do relato, que seria a partir de hoje. Só para lembrar, falamos de 4 encontros, falamos, o primeiro foi a live de apresentação dos participantes e uma chamada para que todos participem conosco nessa jornada, uma trilha muito interessante. A segunda parte, se falou, a Ione foi a primeira que abriu o evento, com uma apresentação maravilhosa e brilhante, falando da ESG, a trilogia, para uma unidade coerente. Ela brilhantemente colocou conceitos, falou da história do ESG, e foi uma sequência muito holística do que a gente se entende por ESG e por sustentabilidade. O nosso terceiro encontro foi colocado da materialidade na prática, o título foi Materialidade na Prática da Estratégia à Matriz. Brilhantemente tivemos nossos conselheiros, a Marcelo Oliveira e o professor Luiz, tratando sobre o tema. E a partir justamente desse momento que eu queria que a Ione comentasse sobre as respostas que foram colocadas na época, no último encontro e como foram as colocações dos meninos correspondentes a este questionário. Então, e depois eu volto para continuar, para falar do nosso quarto encontro, e assim sucessivamente. Ione, por favor. Obrigada, Nancy. Olá, novamente, a todos, a todas. Boa tarde. Como vocês já sabem, sempre após os nossos eventos, nesse primeiro semestre de 2024, nós enviamos um questionário complementar de conhecimento, para que vocês possam, e nós também, preenchermos e darmos ali algum contributo sobre aquilo que nós temos aprendido também com os nossos oradores, com os palestrantes. E eu queria pedir hoje para que o Marcelo estivesse aqui com a gente, para comentar as respostas do questionário. Desde já eu deixo aqui a informação de que o professor Luiz Roberto hoje não pode estar conosco, ele tem uma aula justamente nesse horário aqui na Universidade de Lisboa, então não foi possível estar conosco, mas mandou um forte abraço e vai estar aqui nos acompanhando também nos próximos eventos. Então, Marcelo, por favor, para que você possa comentar sobre as nossas respostas, tá? Só para contextualizar, foram 29 respostas, então 29 pessoas participaram, nós reforçamos aqui a importância de vocês preencherem, não há certos e errados, apenas para que a gente contribua para essa jornada em conjunto e que vocês também possam participar de forma prática. Marcelo. Bacana, obrigado, boa tarde, pessoal, bom revê-los novamente, obrigado por estarem aqui. Aqui é só para a gente dar um fechamento do tema anterior, né, que é um tema, materialidade, é um tema sempre muito nervoso, é um dos temas mais nervosos que tem dentro dessa jornada, você encontrar os temas materiais e você definir quais são, né, o que priorizar. Então, e aí pegando um pouco o que o professor Luiz trouxe, né, qual seria ali as afirmações que trazem de como nós podemos sensibilizar os gestores das pequenas e médias empresas para que elas consigam entender que essa é uma jornada que não é uma onda, né, não é uma moda, é uma tendência. Então, desse grupo de pessoas que responderam, a gente percebe que, como foram múltiplas escolhas, a maioria das pessoas responderam que o CEO e os colaboradores, ou seja, temos que ter, de fato, dentro da cultura organizacional, o CEO ele tem que trazer esse tema e apoiar esse tema dentro da empresa. Muito difícil, de baixo para cima, vir uma mudança. Pode até ter elementos de mudança, mas a mudança, se não for apoiada pela alta liderança, não acontece. E dentro disso tudo é que esse apoio traz elementos da cultura. Como que eu vou incorporar a cultura de sustentabilidade no meu negócio? E aí, dentro disso tudo, entender que toda essa jornada tem um impacto positivo.
E esse impacto positivo vai levar a empresa a estar sempre dentro das exigências globais que estão acontecendo aí em vários segmentos. Um mais rápidos, um mais exigentes, mas a cultura organizacional é um fator primordial para qualquer inovação dentro da organização. Mas bem interessante. Outra pergunta que saiu foi assim, bom, como é que eu penso, qual o caminho para a sustentabilidade, né? Qual é os impactos que podem trazer isso tudo, né? Dos critérios ESG. Lembrando que o critério ESG, só para reforçar, eles são métricas que vão trazer o quanto a empresa está aderente ao plano que ela fez para trazer o arcabouço da sustentabilidade. Então, lembrando que ESG são métricas. Então, a inovação, sim, né? Você trazer inovação. E a inovação não necessariamente é você criar algo novo, é incorporar uma prática na sua empresa que você ainda não faz. Então, as pessoas ali viram que traz inovação e vantagem competitiva em algum momento, pode atrair, né, e retenção de talentos, isso é um desafio gigante, mas a gente sabe que uma pessoa que tem uma cultura de sustentabilidade e critérios ESG muito fortes, ela vai pensar duas vezes se ela quer ou não para aquela empresa, a depender das práticas. E a reputação da marca, isso é muito importante, ou da empresa, porque as pessoas falam, como é que eu gero valor com ESG? Se você aplica essas práticas, você pode não perceber a geração de valor de forma imediata, mas você está se colocando como uma empresa que está gerando valor para a sociedade. Isso está sendo visto, tanto pelos stakeholders de empresas, como funcionários e como os outros ecossistemas. Pode passar. E aqui foi mais simples as perguntas, mas assim, acho que direciona o tema da minha fala, qual é o risco externo que uma empresa pode estar exposta. Então, desses três temas é regulatório. Toda empresa está sujeita a um risco regulatório. Vou dar um exemplo prático agora. O CBAM, que é uma normativa europeia, falou o seguinte, olha, a partir de 2026, eu acredito que 2026, quem exportar para a Europa vai ter que ter uma governança em emissões de carbono muito forte. Isso é uma regulação. Então, esse é um risco das empresas que não se prepararam ou não se prepararem de perder negócio com a Europa. Então, é um risco externo que tem que ser observado quando for olhar para a estratégia de negócio da empresa. Pode ser a pergunta para depois, né, para o finalzinho, por favor, Mari. E qual a metodologia de risco que a gente usa com foco na gestão corporativa? Tem duas metodologias muito, muito utilizadas, que é a ISO 31000 e a COSO RM. Qual a diferença de uma para a outra? A COSO as grandes corporações, as multinacionais utilizam muito a COSO RM, porque ela envolve muito mais aspectos de governanças, riscos materiais. A ISO ela é mais genérica, mas ela é mais aplicada a uma gama maior de empresas. Então, quando você pega os relatórios de sustentabilidade ou relatórios de grandes corporações, a COSO é muito presente nessas empresas. Não tem uma melhor, tem a que você vai usar naquele momento, mas, em linha geral, as corporações usam a COSO RM. E é isso, eu acho que tem uma pergunta aí que ficou, né, Carmen? Carmen não, a Delita, que faz essa... Que a Mary, né? Não sei se eu falei certo. Isso. A gente está com o tempo muito contado, ao mesmo tempo não podemos perder a sua pergunta. Você gostaria de colocar no chat, Mary? Pode ser, pode ser. É rápida a pergunta, porque com relação à gestão de riscos e a risco especificamente, quer dizer, você apontou como a maioria das pessoas responderam como regulatório. A minha pergunta é, regulatório não seria um default, quer dizer, operacional da empresa? Será que a governança não seria um risco embutido que não é muito medido? É uma boa pergunta. Poderia ser default, sim, depende da cultura da empresa com o uso das metodologias de gestão de risco. Quando vem uma regulação dessa da Europa, dizendo assim, olha, só que isso já vinha sendo avisado, tá, Mari? Assim, olha, vamos fazer. Se a empresa olha para aquilo, não leva a sério, não coloca na sua matriz de risco o impacto disso, o default vai por água abaixo, porque pode não dar tempo a fazer. Então, empresas maduras, sim, teria default.
e você aplica ali toda a gestão de risco, com impacto, qual a probabilidade, mas você não tem certeza que aquele ia ser aprovado ou não, e foi. Então, tem muita empresa correndo, mas correndo muito para ficar como é que chama? Em linha com o que o CBAM está querendo. Então, você está certo na sua pergunta como default, mas no melhor dos mundos. Mas você sabe, nem sempre acontece isso. Esse é o nosso, é um quebrar paradigmas, né? Então... Sim. A gente só vou terminar. Nos negócios que eu me envolvo, eu olho para a estratégia, mas eu trago a gestão de risco. Tudo que eu falo, eu trago risco. Porque se você fala de um negócio e você não está mapeando isso, você está fazendo a coisa muito, muito sem default. Eu gostei do default, tá, Mari? Muito bom. Mas... Perfeito. E lembrando que a pergunta do Marcelo também falava dos riscos externos, eu até comentei com ele que eu acho uma pegadinha ali, mas é importante porque não gera essa reflexão que a Mari apontou. Obrigada, Mari. Eu vou passar aqui para a Adelita e para a Nancy, que vão dar seguimento, para a gente começar o nosso evento de hoje. Obrigada, pessoal. É para você ver como que essa jornada é interessante e ela não se esgota em si mesma. Ela vai dar muito para a gente continuar. Então, é um aprendizado, cada dia vai ser um aprendizado, e a partir desse momento, justamente porque o grupo encontrou uma situação muito importante sobre o relato da sustentabilidade do ESG, a gente, a partir desse momento, vamos dar espaço para 3 momentos de falar sobre o relato do GRI, não tirando a importância dos anteriores, mas a partir de hoje, nos próximos 2 segundos, estaremos com Carmen, que é nossa coordenadora do grupo, que tem uma experiência extrema neste tema, e vai tocar o relacionado com o Global Report Initiative, que é o GRI, que é a norma utilizada por as organizações em todo o mundo para falar da jornada do relato. Então, ela vai fazer a apresentação no momento certo, ela vai se apresentar, vai falar todos os predicados, mas agora deixo com a Adelita para falar da dinâmica do nosso evento, porque a gente tem esse cuidado com nossos customers e nossos stakeholders, de falar de que eles fiquem sabendo de que vai acontecer. Então, por favor, Adelita. Bom, pessoal, vocês já conhecem a dinâmica, a gente pede que vocês façam as perguntas. João Carlos, eu vi sua pergunta aqui, ela está anotada, a gente vai responder depois, para não perder esse tempo da Carmen, porque é isso que a gente ia explicar. Nós temos esse evento dividido em 2 partes. Então, a Carmen, ela vai fazer uma introdução, vai falar um pouquinho de uma etapa aqui, a primeira parte, aí nós vamos abrir para perguntas, que vai, né, ter um tempo para isso, que não foi respondido, nós vamos deixar ao lado para responder depois. Aí nós vamos entrar depois, novamente, com a Carmen, para a segunda parte. Então, essas primeiras perguntas vão ser referentes a essa etapa inicial. A gente pede muito a ajuda de vocês, principalmente hoje, porque a gente está com o tempo, já passamos um pouco do tempo previsto. A gente precisa muito do tempo da Carmen, porque o assunto é muito rico, muito interessante, como vocês sabem, e aproveitá-la ao máximo. Então, as perguntas vocês fazem como sempre, por ordem de mãos levantadas, ou anotem, ou escrevam também no chat, que a gente vai atender todas. Se por acaso encerrarmos a 1h30 do nosso evento, as perguntas vão ser respondidas depois, ou por e-mail, ou algum formato que a gente combine com vocês. Então, é isso, mãos levantadas e perguntas no chat. João, está anotada a sua pergunta. E nessa pausa que a Carmen vai fazer, nós já vamos subir o QR Code de lista de presença, porque a gente acaba perdendo algumas pessoas que têm que sair um pouquinho antes de terminar os eventos, e a gente também já vai fazer a nossa foto, que é o nosso pico de participantes, e a gente, né, já estamos aqui com 48 pessoas. Então, Carmen, é com você. E, pessoal, bom evento para todos, usem e abusem. Obrigada. Abrir meu microfone. Olá, gente, boa tarde, obrigada pela presença. Eu não vou entrar muito em detalhe no meu currículo, porque já está aqui na tela para vocês lerem, mas eu quero dizer o seguinte: eu comecei a trabalhar nessa área de produção de relatório de sustentabilidade quando eu fui para a comunicação corporativa, depois de sair da Abril, né? E tive uma excelente escola, porque eu comecei a trabalhar na Natura Cosméticos, que naquela época já foi uma das pioneiras a usar o GRI na produção dos relatórios, já tinha ferramentas para coleta de indicadores, estava bem estruturado,
e desde lá, foi em 2005, eu fiquei nesse mundo e continuo fazendo. Então, eu também tenho um disclaimer, do mesmo jeito que o professor Marcelo disse na apresentação dele passada, que as informações que eu trago para vocês são muito da minha experiência prática, né, de todos esses anos produzindo relatórios. E também que eu gosto de ter também mais perguntas do que ficar falando eu aqui na frente, é o meu jeito de fazer, eu prefiro discutir, responder perguntas, né, a gente trocar ideias. Então, eu vou passar nessa primeira etapa um conceitual da GRI, porque pelas perguntas que a gente fez para conhecer os coparticipantes, muita gente já ouviu falar, mas não sabe muitos detalhes, né, alguns já devem conhecer bastante, mas outros não, então eu vou passar uma geral de como funciona, do que é a GRI e tudo, e depois a gente vai falar da parte prática mesmo, aplicação disso na produção dos relatórios. Pode passar, Ione, se você quiser, o próximo slide. Então, a GRI é uma organização internacional sem fins lucrativos, né, que desenvolveu essa estrutura de produção de relatórios de sustentabilidade. Ela foi fundada em 1997, ela surgiu da iniciativa de colaboração entre a Coalizão para o Meio Ambiente e Desenvolvimento e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, o PNUMA. E a ideia era, se você quiser pode passar o próximo slide. O objetivo da criação dessa organização realmente era criar uma estrutura que fosse globalmente aceita de produção de relatórios de sustentabilidade para que as empresas pudessem relatar o seu desempenho econômico, ambiental, social e de governança das organizações. Vocês podem ver que naquela época a gente não falava ESG, mas já estava, o princípio estava aqui já, né? A gente só que eram esses pontos todos que teriam que ser tratados, tá? E com isso, né, com essa estrutura, era apoiar mesmo as empresas a divulgar, né, as suas práticas, seus compromissos, suas metas, como elas estavam saindo na busca por sustentabilidade. Pode passar, Ione. Se eu estiver falando muito rápido, vocês também avisem aí, por favor, no chat, que eu falo um pouquinho devagar, mais devagar. Então, aqui é o histórico mesmo, então começou, ela foi fundada em 97, mas foi em 2000 que eles lançaram as primeiras diretrizes, que é a famosa G1, quem trabalha com o GR sabe que teve uma época que tinha numeração, que cada numeração corresponde a uma atualização das diretrizes, né, em 2002 surgiu a G2, aí em 2006 veio a G3, né, porque sempre buscando uma evolução, porque o mundo vai mudando, né, os conceitos vão mudando, as empresas vão evoluindo, e aí a GRI também busca atualizar a sua estrutura porque as empresas consigam mesmo relatar de forma adequada, né. Aí, em 2013, teve uma terceira atualização, que foi a G4, e em 2016 teve uma mudança, então a GRI parou de chamar essa estrutura de diretrizes e passou a chamar de normas GRI, né? Então, passou a ser uma norma para relatos de sustentabilidade. Essas normas já passaram por uma revisão em 2021, e, recentemente, o que a GRI vem fazendo é a criação, uma série de reuniões, né, porque é sempre colaborativo, para a criação de normas setoriais. Então, em 2021 já saiu o primeiro bloco, que é do setor de petróleo e gás. Em 2022, saiu o segundo lote, que é de carvão, agricultura e pesca. Mas a previsão são de cobrir com as normas setoriais 40 setores diferentes, né? Pode passar, Ione. Aí eu vou explicar um pouquinho aqui a diferença para vocês entenderem o que são essas normas setoriais, né? A GRI, ela tem três tipos de normas, são blocos, né? Então, tem as normas universais, que são aquelas que dizem respeito à parte mais geral da empresa, e que é aquele grupo de indicadores 2 ponto alguma coisa, né, 2.1, 2.3, quem sabe quem lida com o GR sabe, que são os sistemas gerais, que é um perfil da empresa, de como ela atua, né, o contexto para entender quais são os impactos da organização. Depois tem um segundo bloco, que são as normas temáticas, que são as normas que se referem a questões que estão relacionadas com os temas materiais da empresa. Então, por exemplo, se a empresa
para ela a emissão de gases, né, de efeito estufa. É um tema material, então aqui nas normas temáticas ela vai selecionar esses indicadores para relatar o que ela faz a respeito disso. Então, esse é o objetivo das normas temáticas. No caso das normas setoriais, aí mesmo, são coisas, elas vêm para atender as particularidades de cada setor, que são diferentes, né? Uma empresa do setor de petróleo e gás não tem o mesmo tipo de impacto ou temas materiais que uma empresa de serviços, por exemplo, ou uma empresa da moda, né? São outras questões. Então, as normas setoriais estão sendo desenvolvidas justamente para que as empresas consigam ter indicadores que reflitam as particularidades do seu setor e das suas atividades, tá? Pode passar, Ione. Bom, então, além disso, também tem uma outra questão. Você pode, há duas formas de fazer o seu relato GRI, né? Um é em conformidade com as normas, que é a forma mais ampla, que aí a empresa tem que cumprir 9 requisitos, né? É o que a gente chamava de abrangente na versão anterior, para quem já trabalhava antes com GRI, né? E tem uma forma mais resumida, que é com base nas normas GRI, que aí você só precisa cumprir 3 requisitos. Por quê? Porque, claro, as empresas estão em níveis diferentes de maturidade. Então, tem empresa que vai começar a relatar, ela vai fazer um primeiro exercício, em geral, começa optando por esse formato com base nas normas, até para verificar o que ela tem, que ela já pratica, né, e que atende aos indicadores da GRI. Em conformidade, já são as empresas que já têm mais maturidade, já têm a sua materialidade bem estruturada e já conseguem atender todo, né, o universo das normas GRI. Pode passar, Ione. Então, aí aqui, veja, em conformidade são 9 requisitos. Quais são os 9 requisitos? Então, aqui são eles, né, que é aplicar os princípios de relato, que vem descrito na norma GRI, aí relatar os conteúdos da GRI 2, que são os conteúdos gerais, que são aquele primeiro das normas essenciais. A organização precisa definir seus temas materiais, tá? Para depois fazer a seleção das normas que se referem a esses temas, que são essas normas da GRI 3, né? Aí, também relatar os conteúdos das normas temáticas para cada tema material. Ela vai ter que apresentar, se por acaso ela não puder apresentar as informações de algum dos indicadores das normas temáticas, ela tem que explicar, né, o motivo da omissão, né, e por que ela não está declarando aquilo, quais são os requisitos, né, e o que está envolvido. Tem que publicar um sumário de conteúdo, né, indicando no relatório, a página onde o stakeholder pode encontrar aquela informação daquele indicador, tem que estar tudo sinalizado, né, no relatório. Apresentar uma declaração de uso das normas GRI, que a empresa atende todos aqueles requisitos, e aí comunicar a GRI. Né? No passado, a GRI fazia asseguração, agora não faz mais, a empresa só precisa comunicar que está usando as normas e que está usando os requisitos em conformidade. Pode passar, Ione. No caso das empresas que estão relatando com requisitos com base, ela tem só que publicar um sumário do conteúdo da GRI, e aí apontando também os indicadores que foram usados, apresentar essa declaração de uso, que é com base, e também comunicar a GRI, apenas isso. Pode passar, Ione. Então, hoje em dia, que como surgiram vários frameworks, muita gente se questiona por que a gente deve usar as normas GRI para fazer um relatório de sustentabilidade. Bem, além de ser uma norma que é globalmente aceita, ou seja, qualquer pessoa que pegar o relatório da organização vai conseguir identificar ali do que se trata, né, o que a pessoa o que a empresa está comunicando, é uma questão de melhorar, né, a transparência da empresa, né, com seus stakeholders e a prestação de contas, que, né, as empresas têm que fazer, fortalece a reputação e a credibilidade da empresa, também promove o engajamento dos stakeholders, né, dos seus stakeholders, porque ela está se propondo a estar ali fazendo esse exercício de relatar tudo que ela tem feito, atrai os investimentos em ESG, porque é isso, os investidores hoje em dia estão cada vez mais preocupados em investir em empresas que têm essa preocupação com os aspectos do ESG.
Também é um exercício de identificar, usando os indicadores, a empresa consegue promover a identificação de oportunidades e riscos que ela tem, né, nas suas atividades. E aí também, com todas as informações, a liderança pode tomar decisões mais informadas, né, com base em dados mesmo, e não no que todo mundo, um achismo, nem nada disso, né? Você também promove o alimento da empresa com as regulamentações, que hoje em dia, cada vez mais, tem surgido regulamentações, né, exigindo o relato das empresas, e a GRI, na verdade, a gente sempre tem essa confusão, ou GRI ou a GRI, mas a GRI, como é uma norma muito conhecida, já globalmente aceita, é uma forma de fazer essa comunicação de uma forma mais estruturada, né? Permite também a comparação e benchmark com outras empresas do setor, também a melhoria contínua, né, porque ela pode, de acordo com que as informações que a empresa levantar e armazenar, ela pode ver em que pontos ela está mais frágil e que precisa investir em melhoria, né? Promove também a inovação sustentável, porque para atender a esses requisitos você precisa desenvolver práticas, né, mais sustentáveis, então promove a inovação dentro da empresa, e a satisfação do cliente, que eu digo, né, que é também um stakeholder importante da empresa. Pode passar, Ione. Bom, essa é a primeira parte. Deixa eu ver quantos minutos foi, rápido. Então, agora podemos fazer uma primeira etapa das perguntas, antes de passar para a parte prática. Mari, você quer começar por você? Pode seguir. Vou tentar ser rápida, gente, mas porque, Carmen, obrigada. Assim como você, eu também sou da área de comunicação, já fiz vários relatos para os meus clientes e, enfim, tenho uma agência. Então, e fiz o MBA, e sempre fiquei muito, assim, não só no uso dos relatos, né, da metodologia GRI, aliás, qualquer outra. Eu sou muito crítica no bom sentido, e a pergunta é essa. Tudo bem, a gente tem normas, a gente tem o GRI, a gente tem números, a gente tem letrinhas, a gente tem um monte de coisinhas, né? Mas a minha pergunta é, realmente você consegue melhorar o relato, você melhora, mas as ações e as atividades ligadas a SD da empresa, elas estão correlacionadas com o que eu falo e não com o que eu faço? Olha, então, depende da empresa, né? Mas eu acho que a empresa, quando ela vai fazer ela se propõe a responder aquilo, a levantar aquelas informações para fazer uma análise, eu acho que ela teria que estar disposta a fazer as mudanças para que não só ter um relato bonito, mas que essas práticas sejam incorporadas na empresa, né? Que se tem alguma coisa que está pendente, que esse ano, por exemplo, no ano de 2022 não estava tão bom, ela reportou de uma forma mais resumida, com alguma omissão, ela pode ter a oportunidade, se tiver engajada com isso e realmente interessada em engajar, e está engajada com a sustentabilidade, ir lá melhorar e desenvolver essa prática, né, mudar ou estabelecer uma meta, né, em relação a algum ponto. Mas, assim, a gente sabe como... É isso que eu falo, na vida real, a gente sabe como é que as coisas acontecem, né? Na prática, na teoria, sim, deveria ser. E, na verdade, eu já vi empresas fazer isso, porque eu, na minha experiência, eu já tive a oportunidade de acompanhar diversos anos de relato de uma mesma empresa, e você vê que, realmente, em algumas tem essa evolução, sim, né? Elas conseguem incorporar e estabelecer uma prática, depois fazer uma meta e depois apresentar o resultado, né, do que foi feito em relação a essa meta. Então, tem. Mas tem empresas que não, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que a intenção é boa, eu acho que funciona quando a empresa está realmente interessada nisso, mas como não é obrigatório, né? Uma coisa que é voluntária, teoricamente, né? Então... A metodologia passa a ser mais importante, né? O relato passa a ser mais importante do que a ação, me parece, assim, não tem, quer dizer, tenho alguma experiência, mas é uma ferramenta complicada no sentido e realmente, quantos leitores dali
vão ter esse olhar, essa sintonia fina para perceber efetivamente o que está sendo relatado e se realmente não realizado, mas se aquilo ali não foi relatado para cumprir uma tabela, pura e simplesmente, né? Então, enfim, é uma reflexão só. Mas é porque você veja, a regulamentação, ela não pede que a pessoa tenha prática, ela pede que ela faça o relato. No relato, ela vai ter que... Isso, vai usar uma metodologia, né? Teoricamente, então, quando você tem uma asseguração externa, a asseguração, né, a auditoria vai verificar se você tem evidências daquilo que você está dizendo que você faz, né? Então, isso já é um filtro para que a empresa faça. Mas, assim, como eu estou dizendo, tudo ideal é uma coisa, na realidade, às vezes, não é bem assim que acontece, mas é por onde a legislação vem, né? Então, também não sei porque não sei se é viável também sair fiscalizando todas as empresas, né? O relato teria que ser, né, fazer isso. Obrigada. Carmen, eu queria fazer uma pergunta aqui, na verdade, eu queria que você comentasse um pouquinho mais em relação à inconformidade, né, no relato, inconformidade e com base nas normas. Assim, de forma mais prática, o que é isso? Vamos falar aqui para a maioria das pessoas que não trabalharam com GRI, que essa é uma das respostas que nós temos lá do nosso inquérito, né, que a maioria das pessoas que participam conosco ainda não trabalharam com GRI, não sabe do que se trata, né? Nessa linha de explicação mais básica, né? Como que a gente pode começar a utilizar o GRI, já que ela tem tantos benefícios para as organizações, como que a gente pode começar a utilizar, tendo aqui uma experiência ainda inicial na norma? Não, então, Ione, o que acontece? A experiência você tem acesso às normas, olhar ali, daquilo tudo, o que a GRI pede, quais são os indicadores que você consegue responder, quer dizer, os gerais, em geral, você consegue, porque são informações sobre o perfil da organização, se ela tem um processo de gestão de risco, como é a governança, como é a questão da ética e da integridade na empresa, então essa parte geral é mais fácil de responder. No caso das normas temáticas, você precisa ter a materialidade feita, né? O que nem todas têm a princípio. Que você, para reportar, você precisa saber quais são os seus temas materiais e ter essa materialidade feita. Que na segunda parte da apresentação eu ainda vou explicar o processinho, que aí você vai ver onde é que entra a materialidade ali nesse processo todo. Mas é isso, ela precisa ter. Então, num primeiro exercício, talvez ela tenha que responder as primeiras, né, as normas universais, e depois, olhar um pouco para as normas temáticas, mesmo que ela não tenha, e identificar ali quais são as práticas. Mas ela não vai conseguir reportar em conformidade se ela não tiver a materialidade feita. Então, ela pode fazer com base, né, nesse primeiro exercício, e depois, no ano seguinte, depois de fazer a sua materialidade, aí sim ela reportar em conformidade. Sim, e podemos ter esse com base como um exercício para as organizações, isso, como a Mari estava falando, né, de às vezes ter esse desafio de não conseguir reportar, mas se você não tem ainda a sua materialidade definida, não tem seus temas materiais, talvez um olhar um pouquinho para a GRI pode ser um direcionador. É isso, Carmen? Isso, é isso mesmo, que eu já tive casos disso de empresa, ela não sabia por onde começar, então o que a gente faz? A gente pega essas normas, explica, olha, o que você tem, aí vai vendo o que ela tem de prática efetiva e vai dizendo o que ela pode relatar e relata com base nas normas, né, e depois, mas já estruturando um processo para fazer, se for no ano seguinte, para fazer o processo como tem que ser, né, fazer a materialidade e depois começar a fazer a coleta dos indicadores das normas temáticas. Perfeito, obrigada, Carmen. Carmen, pode falar, Nancy. Eu faço uma pergunta um pouco curiosa. Eu entendo que você tem uma experiência muito ampla sobre a construção de relato, né? Você tem a sensibilidade de verificar quais são os setores ou segmentos do mercado que mais estão preocupados com fazer relato, que se preocupam mais com esse tipo de apresentação? Porque agora é exigência para todas as médias, pequenas empresas grandes, mas segundo o que você já tem considerado, quais são os setores que mais se preocupam com essa apresentação de relato e que são mais, muito assim, mais by the book, muito mais presentes e aplicam os indicadores que deveriam demonstrar?
como curiosidade. Obrigada. Então, Nancy, eu não sei, eu não tenho, assim, teria que ter uma pesquisa para ver qual é o setor, mas o que eu percebo é que são, assim, os setores em que a cobrança da sociedade, dos investidores é mais forte, são as que se estruturam primeiro. Então, por exemplo, indústrias químicas, que sempre tem, claro, e por causa do histórico, né, de grandes acidentes químicos, né, industriais no passado, então as empresas químicas têm pelo menos do que eu conheço, tem uma preocupação já há bastante tempo em fazer relato. Mineradoras também, né? Então, essas empresas que têm impactos muito grandes sobre as comunidades, o meio ambiente, né? Então, elas têm mais, mas eu não tenho teria que ver se existe um estudo, né? Eu tentei até ver no GRI se eles têm, quais são os países e tal, mas não tem essa informação, assim, destrinchada, né? E justamente com aquela tendência da mudança de matriz energética, eu agora que as empresas de petróleo e petróleo são as que têm mais acompanhamento mais perto, porque estamos nessa jornada, né, de mudança de matriz energética, então elas têm que ter muito mais cuidado. Eu entendo que seja isso. Na verdade, eu acho que você pode até seguir a ordem de setores que a GR está usando, né, para criar os indicadores setoriais, acho que é uma indicativo. Você vê, começou com petróleo e gás, depois carvão, agricultura, que é outro setor que também consome muita água e é vital para a sobrevivência, né, das pessoas e tal. Então, acho que a gente acompanhando o lançamento das normas setoriais, a gente já vai ter uma ideia de quais são os setores que estão mais preocupados ou precisam mais, né, de relatar de uma forma mais estruturada, né? Pessoal, podem levantar as mãos se ainda tiverem perguntas ou escrever no chat. A gente só vai pedir que as pessoas que fizeram alguns comentários ou perguntas referentes ao evento anterior, provavelmente a gente não vai ter tempo de respondê-las neste evento, no final deste evento, tá? Porque tem essa segunda parte aí da Carmen que é um pouco mais extensa, e com as suas perguntas correspondentes também. Então, vocês enviem para nós aqui, eu estou colocando no chat o nosso e-mail, enviem, por favor, por e-mail, que aí vão ser respondidas tanto pelos consultores como por nós, né, dependendo aí das perguntas, e a gente dá esse feedback para vocês. Se por acaso sobrar tempo, aí a gente fala um pouquinho também ainda neste evento, tá bem? Alguém tem mais alguma pergunta para a Carmen referente a essa primeira parte, ou podemos seguir para a segunda parte? Faremos nossa foto. Falemos nossa fotinho agora, né? Por favor, vocês, quem puder abrir a câmera. Se mais alguma das meninas puderem fazer, eu estou com bastante câmera fechada, agora está abrindo. Vamos lá, pessoal. Só esperar um pouquinho. Ai, que pena, Sara. Esperar um pouquinho não aparecer mensagem aqui. Vamos fazer uma primeira agora. Um minutinho só. Mais outra para garantir, pessoal. Vamos lá. X. Pronto. Registrados. Carmen, fica à vontade, só verificar se não tem alguma mão levantada que eu não tenha visto, mas eu acho que não. Não, pode continuar, Não, Carmen, né? não acredito, sim. Pronto, obrigada. Então, a gente tem que seguir a apresentação. Me dá só um minutinho, Carmen, por favor. Tá. Estamos prontos? Já consegue visualizar? Já. Então, a gente vai falar como é a aplicação mesmo. Então, vamos lá. Como aplicar as normas na prática. Bom, aqui nesse slide é o mundo ideal, gente. Como eu estava falando com a Mary. Então, vamos lá.
deveria começar com o compromisso da alta direção em ter uma preocupação com a sustentabilidade, com os aspectos ESG dos negócios, e para depois isso passar para toda a empresa, né? Depois de conseguir o compromisso da alta direção, os passos seguintes seriam a identificação dos stakeholders prioritários da empresa e a construção da materialidade, que é com base na escuta desses stakeholders para poder identificar a materialidade da empresa e construir a sua matriz. Com a materialidade construída, né, os temas definidos, aí a gente passa para a definição dos indicadores-chave, né, que além das normas universais, são aquelas normas temáticas. Então, a gente vai dali das normas temáticas, a gente vai selecionar aquelas que têm a ver com os temas materiais definidos na matriz, né? Definidos os indicadores, aí é o processo de coleta das informações, aí a análise do que foi respondido, né, pelas áreas responsáveis pelas respostas, e verificar os dados, estão todos ali, que é como eu estava dizendo. As empresas, a maioria faz uma auditoria externa, né, do seu relato de sustentabilidade, e essa auditoria vai verificar as evidências daquelas práticas e informações todas que foram relatadas, tá? Então, é isso que é feito nessa etapa. Aí, tudo isso feito, é que se passa para a elaboração do relatório mesmo, e aí pronto para a divulgação do relato e das informações. Pode passar, Ione. Então, o que eu queria dizer? Que a elaboração do relatório deveria ser, né, idealmente, a etapa final de um processo bem longo, né, que começa lá com aquela compromisso da alta direção e da empresa em aplicar mesmo, né, os princípios ESG nos seus negócios. Então, é preciso fazer uma lição de casa, né, para que depois a elaboração, que é a etapa final, tenha qualidade, seja tranquila e atinja os seus objetivos. Mas, como a gente estava comentando na parte anterior, não é isso que acontece muitas vezes. Então, como a legislação pede o relato e não, né, e começa pelo final, então muitas vezes esse processo começa ao contrário, né? Mas não invalida que você possa até fazer esse primeiro exercício e depois você, no outro ano, você estabeleça essa ordem que é como tem que ser, né? E como funciona melhor, porque pode passar, né, Ione? Acho que a próxima já... Porque, assim, o que acontece muitas vezes é que também, a Mary deve saber, né, que trabalha assim, que é que o redator resolva o problema dos indicadores, e assim, a gente não faz milagre, né, a gente tenta escrever da melhor forma possível, mas se não tem informação, não tem prática, o negócio não está estruturado, não dá para fazer, a gente faz o que é possível com as informações que estão ali. Então, para produzir um bom relatório de sustentabilidade, então, primeiro a gente tem que definir, ele é uma publicação, né, então tem que definir os objetivos, seu público-alvo, que isso já vai, se a empresa já fez lá a sua definição da materialidade, define quais são os seus stakeholders estratégicos, ela já sabe para quem ela vai produzir esse relatório. Então, é isso, já começou lá, né? Aí faz a coleta e análise dos dados, aí prioriza quais são as informações que vão entrar, porque também, assim, as empresas têm muitas informações sobre muitos assuntos diferentes. O relato tem um tamanho, né, um físico, é uma publicação, tem um número X de páginas, né, ou mesmo que seja na internet, também não vai ser infinito, você não vai ter um negócio enorme, que não acaba nunca, porque as pessoas não vão conseguir achar, então tem que ter uma definição, de priorizar as informações mais importantes. Que também, isso também vem um pouco da materialidade, né, já ajuda a fazer essa priorização. Aí se define a estrutura do relatório, né, define como vai ser a narração e o contexto, ele tem que ter transparência e equilíbrio, é isso que eu estou dizendo, então tem que ser claro, e retratar o que de fato acontece e ser equilibrado para que não fique uma coisa que depois ninguém consiga ler mesmo, né? O idealmente é que a empresa já estabeleça metas e os seus compromissos, para que depois, ano a ano, isso possa ser acompanhado, né, pelos stakeholders. A certificação e verificação, que é a questão da auditoria, que vai verificar se realmente aquelas informações que a empresa está apresentando têm evidências concretas, elas são realmente, correspondem à prática da empresa, né, no dia a dia dos negócios. Depois tem que ter uma comunicação acessível, porque, claro, não é só para um stakeholder, são para vários, são públicos diferentes, você pode querer falar com as comunidades ou com investidores que são públicos diferentes e a linguagem tem que ser acessível para todos, né?
É o que a gente está dizendo. O relatório de sustentabilidade é uma peça de comunicação, né? Então, você tem que ter essa preocupação também. Depois, definir como vai ser a divulgação e a distribuição. Já há anos ninguém imprime, né? Porque no passado a gente imprimia em papel, aquela coisa, né? E distribuía. Hoje em dia não, é tudo eletrônico, né? O que também é bom, porque é coerente com a questão da gente poupar recursos. E depois de feito tudo isso, é importante que haja uma avaliação do relato para ver se realmente ele atendeu todos os objetivos dele e as melhorias que podem ser feitas, tanto em termos do próprio produto editorial, né, o relatório, como até das práticas e o que a empresa está fazendo, o que pode ser melhorado, tá? Pode passar, Ione. Aí eu coloquei aqui uma estrutura que é comum, que é a mais comum que se tem. Isso não quer dizer que seja sempre assim, né? Cada empresa tem uma forma e gosta de dar destaque para um tipo de informação ou uma área, né? Então, assim, mas em geral, o que um relatório sempre tem? A mensagem de administração, para mostrar o comprometimento realmente da alta direção com as informações ali, com a questão da sustentabilidade, ESG, os destaques do ano, né? Do período do relato, o perfil e a visão geral da empresa, que é justamente pelo aquele contexto, como eu estava falando, das normas universais do GRI, que esse é o objetivo disso, né, dar um perfil, uma visão geral, e do setor em que a empresa atua. Aí tem a abordagem da gestão, como a empresa faz a gestão dos seus temas materiais, né. Aí depois tem a questão do desempenho no ano, né, do relato, a que o relato se refere, aí os indicadores todos. Alguns casos, as empresas gostam de colocar exemplos e casos de, né, cases de sucesso, né, das suas práticas. Tem que ter alguma menção aos desafios e às oportunidades que a empresa enxerga, né, a sua visão de futuro. E sobre o relatório, é a explicação de como foi feito aquilo, quais são os frameworks que a empresa está usando, o que foi feito, o período de relato, tudo isso. Pode passar, Ione. Bom, o que tem acontecido? Quando a GRI surgiu, ela era meio, assim, era solitária, né? É o único padrão que existia. Com o passar dos anos, foram surgindo outros frameworks com outros indicadores e com outros focos para produzir relatórios de sustentabilidade mais completos, né? E aí, e também tem essa questão do setor, né? A GRI era mais geral, e aí foram surgindo outros que têm um foco em alguns setores específicos, né? Pode passar, Ione. Os mais usados agora, além da GRI, tem os indicadores da SASB, né, que são para setores econômicos, e dá para fazer uma avaliação, tem muitas empresas que estão usando, em conjunto com a GRI, tá? Também tem a questão do relato integrado, que é combinar, porque antes as empresas faziam um relatório anual do seu desempenho econômico e tudo, e depois separado um relatório de sustentabilidade. O relato integrado vem para unir esses dois, vai ser um único documento que reúne as informações de ESG, ou de sustentabilidade, e as informações econômicas, tá? E aí, relacionando o seu modelo de geração de valor com os capitais que a empresa utiliza, tá? E mais recentemente, algumas empresas têm usado essas métricas do capitalismo stakeholders, que é dividir, que na verdade não muda um pouco, não muda muito, mas é só dividir as dimensões do relatório em pessoas, planeta, prosperidade e governança corporativa. Quer dizer, a gente continua falando, né, dos temas ESG, só que de uma outra forma, tá? Pode passar, Ione. E também tem outros indicadores que as empresas fazem a correlação do GRI com os ODS, os princípios do Pacto Global, né, da ONU, as informações do TCFD, do CDSB e, mais recentemente, com as normas europeias de relatórios de sustentabilidade, principalmente agora. Aqui na Europa isso tem sido mais forte, né? As empresas estão correndo atrás porque vão ser obrigadas a relatar de acordo com essas normas, e as empresas de fora da Europa que vendem, né, que exportam para a Europa, vão ter também que atender essas normas. Pode passar, Ione.
Então, eu trouxe aqui um pouquinho mais de detalhe disso, mas vocês podem ver que mesmo as normas europeias, elas estão sendo elaboradas, conforme essa frase aqui da esquerda é de um documento de complementação à diretiva europeia sobre relatos. Então, quer dizer, eles já estão levando em consideração os padrões GRI também para esses indicadores. Olha, essas são as normas, e para quem já trabalhou com GRI, vocês podem perceber que, na verdade, tem a ver, quer dizer, é uma forma diferente de dizer as coisas que a GRI já traz, né, que são os requisitos, as divulgações gerais, as informações sobre alterações climáticas, sobre poluição, recursos hídricos, biodiversidade, economia circular, que tem a ver com resíduos, né, mão de obra, os trabalhadores, as comunidades afetadas, os consumidores e a conduta empresarial. Então, na verdade, tudo que as normas europeias vão exigir são coisas que a GRI já traz. Então, uma empresa que já faz um relato GRI provavelmente já atende. Então, talvez seja o caso de fazer uma correlação entre os indicadores para poder atender as normas europeias. Ione? Então, aqui, ó, eu até trouxe a estrutura que está na diretiva. Como vocês podem ver, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, aquela estrutura que eu apresentei de modelo para vocês. Então, é uma descrição do modelo de negócio e da estratégia da empresa, as metas relacionadas a questões de sustentabilidade, os papéis, o papel dos órgãos de administração, que é a governança, né, em matéria de sustentabilidade e conhecimentos e habilidades relevantes, as políticas, né, da empresa em relação à sustentabilidade, o processo de due diligence, né, que é em relação à questão de sustentabilidade, que tem a ver com gestão de risco, com a questão da governança também, né. Aqui os principais efeitos adversos reais. A linguagem é um pouco engraçada, porque aqui eles usam português europeu, e aí tem um pouco de diferença, né, do que a gente fala no Brasil. Então, aqui são os impactos mesmo, né, negativos ou positivos das operações, né, e na cadeia de valor, as ações em relação aos impactos, né, que a empresa identificou, os riscos, né, os principais riscos, e os indicadores que vão mostrar o que a empresa faz em cada um desses pontos. Então, é isso. A próxima, acho que acabou. Ione? Acho que acabou, acho que era o último slide. Isso mesmo. Carmen, você me permite só um ponto aí? Pode. Sua explanação. Todo mundo está vendo o grande desafio que é publicar um relatório de sustentabilidade, né? Não se fala muito, mas eu estou vendo algumas perguntas ali, é mais para inglês ver. Não é bem assim, porque assim, em alguns eventos passados, a gente já vem discutindo isso há quase um ano, né, Ione, em nossas discussões internas, e as pessoas me perguntam, e eu falei na última apresentação, eu falei, olha, o relato é a última coisa que se faz, não sei se alguém lembra, o relato é a última coisa que se faz, porque tem uma parte de processo aí atrás, uma parte de qual é a relevância disso agora para o meu negócio, o quanto eu preciso implementar isso agora, porque se não tiver um processo desenhado, eu vi falando de KPIs, dos dados, de onde vem, como esse dado se encaixa com o meu stakeholder, se não tiver isso muito bem azeitado, o relato vai ser para inglês ver. Exato. Então o que a Carmen está trazendo com o GRI é o seguinte, olha, depois que eu entender, tiver o processo desenhado, os indicadores, né, azeitados, conectados com a estratégia do negócio, a GRI e outros frameworks vêm a atender a uma exigência global para qualquer pessoa no mundo pegar o relatório e dizer, de fato essa empresa está, ou como ela falou, a asseguração, eu posso abrir o meu relato para... Porque o mercado financeiro, ele olha para os indicadores se chegou ou não chegou. O relato ajuda, quando ele é assegurado, diz assim, olha, minha empresa está walk the talk, eu estou fazendo o que eu me comprometi na minha materialidade, no meu objetivo, na métrica. Então, o relato é assim, é uma prestação de contas do que eu consegui executar ou não, dentro de um padrão que seja lido internacionalmente. Esse ponto que eu queria colocar, Carmen. Não, tá certo, é isso mesmo, excelente, Marcelo, é isso mesmo, porque é o que eu falei, a empresa pode até não ter, mas o relato vai ajudar a que ela tenha e ela construa esse processo, porque tem que ser isso mesmo, né? Isso tem que ser desde a autodireção e aí se desdobrar dentro da empresa até chegar no relato, que é o último ponto, né? Não é fácil. Não. Pessoal, nós temos duas perguntas aqui do chat. Foram feitas já um tempinho atrás, de Diego e do Allen, né? Isso.
posso falar da primeira Pode falar, pergunta? Nancy. Se o Diego quiser falar, mas ele deixou aqui no chat estipulado, em comentários que se havia deixado aqui, é o seguinte: na sua visão, Carmen, a CVM estabelecendo a obrigatoriedade do relatório a partir de 2026, seguindo as normas IFRS 1 e S2, o GRI será menos usual. Aceito como principal framework para o relatório, é a dúvida dele. Então, deixa contigo, Carmen. Olha, então, eu acho que, assim, como eu disse, no começo a GRI existia e não havia nada, depois foram surgindo outros e tal. O que eu percebo, as pessoas, claro, vão incorporando esses frameworks de acordo com o que de acordo com as exigências de cada setor, né, ou regulatórias, que seja, mas elas não deixam de relatar, porque, como eu disse, embora tenha algumas diferenças entre esses indicadores, a GRI tem uma amplitude muito grande, sabe? Então, são informações que toda empresa tem que relatar para os seus stakeholders. Então, eu acho que a CVM essa exigência da CVM vai ser agregar mais esses indicadores ao que já é feito, porque por exemplo, no Brasil, todas as grandes empresas usam GRI, né? Dificilmente poucas coisas. Então, eu acho que vem agregar. E que se a empresa já tem esse processo bem estruturado, bem azeitado, ela só vai agregar uma forma de contar isso, que é esse novo indicador, entendeu? Eu não acho que a GRI vai deixar de ser usada, e porque ela serve também não só para o seu país, né, mas para o mundo, né? Se um investidor internacional quiser saber da empresa, ele vai querer saber, né, da GRI, porque é realmente a norma mais usada e já está mais estabelecida, né? Então, as outras vão se somando a ela, eu acho. Ô, Carmen, se me permite, aí esse bate-bola, e tem que entender a função de cada framework, né? Então, Exato. nenhum framework ele é completo, suficientemente exaustivo. Uhum. Esse aí, ele fala muito de demonstração contábil, padrão contábil, então, o GRI não, ele é muito mais abrangente. Quando eu vou Isso. falar de governança, quando eu vou falar de social, o outro lá não tem esse poder de apresentar, então eles sempre estão se complementando. Isso, Então, não isso tem mesmo. um substituir o outro, tem a função de uso. Isso é Exato. importante. Exato. Eu vou aproveitar aqui que eu levantei a mão para fazer uma pergunta, mas a minha pergunta tinha a ver com isso, só para, não vou fazer a pergunta, vou fazer o comentário, que também respondendo essa questão do Diego, que assim, a GRI, como a Carmen comentou, já faz diversas reuniões com o ISSB, com o IFRS, e existe um conceito que foi abordado esse ano pela GRI com muita clareza, que é o de interoperabilidade, que a Carmen também já falou. Ou seja, por mais que aqui na Europa hoje nós temos o SRS sendo uma norma europeia, né, que passa a ser trabalhada, há muitas reuniões e há uma indicação do Parlamento Europeu para a utilização das normas GRI. Então, nós não estamos falando de excluir a GRI, hoje essa discussão por essas normas, por essas instituições, essa discussão não é realizada. Não se discute, vamos deixar de usar GRI e vamos utilizar agora só a SRS. Não, o que elas pedem é uma interoperabilidade entre esses recursos. Tanto que no GHG Protocol, por exemplo, quando eles discutem sobre a interoperabilidade entre o ISSB e a GRI, eles já usam para cálculo de carbono, né, para pegada de carbono, o GHG Protocol, já recomendam ferramentas específicas para se discutir alguns pontos específicos do relato das organizações. Então, o que eu acredito e para onde nós estamos caminhando não é para uma segmentação, é realmente para operacionalizar todas essas normativas de acordo com a necessidade de cada organização. É esse o meu comentário. Obrigada, Ione, pelo esclarecimento. De fato, é uma jornada, né? De fato, é isso aí, caminhar em complementação. Agora, continuamos com a Ale Moreira Martins, por favor. Ele faz a seguinte pergunta. Carmen, quanto tempo, em média, leva a elaboração de um report GRI seguindo esse roadmap? Então, eu vou falar aqui vou puxar a brasa para minha sardinha. Marcelo está rindo. Tá rindo, porque assim, eu vou falar, gente, as minhas colegas aqui sabem, eu de dezembro a março eu desapareço do mundo, porque eu faço vários relatórios, e aí, assim, é impossível, porque tudo tem que ser feito num prazo curto. O ideal... Não, o processo todo, acho que de comprometimento e tal, teria que ser mais longo até, mas
pelo menos um ano, até a alta direção se comprometer, fazer a materialidade com calma, né, a priorização dos stakeholders, aí começar a coleta e tal. Claro, o relato se refere a um período de um ano, então tem que fechar o ano para, né, poder fechar os indicadores, coletar e aí escrever. Mas pelo menos um ano deveria ser. E não é muito isso que acontece, né? Então, depois a gente fica todo mundo enlouquecido para poder produzir os relatos no começo do ano, que também todo mundo quer lançar mais ou menos com a época da Assembleia Geral de Acionistas, né? Para poder divulgar para os investidores, então fica muito apertado. Mas pelo menos um ano deveria ser. E não é muito o que acontece na realidade, mas deveria ser esse prazo. Esse é o prazo para o relato, né, Carmen? O relato. O relato, não é necessariamente para implementar uma estratégia de relato, que são coisas diferentes, Carmen, se você quiser comentar sobre isso também. Então, a empresa, na verdade, tem que estabelecer uma estratégia ESG, ou de sustentabilidade, né, e aí começar a colocar suas práticas, né, colocar as práticas em prática, não, exercer as suas práticas, implantar suas práticas, e aí começar a fazer. E definir a estratégia, e aí para depois começar a fazer a questão, definir a estratégia do relato. Mas é isso mesmo, não é um ano para o relato, não é para a estratégia de sustentabilidade da empresa. Pessoal, agora o Alexandre Pacheco, que levantou a mão, depois a Mary, por favor, me corrija. Gente, eu vou tentar, que eu estou com o meu pequeno aqui. Se tiver ruído, eu passo para o próximo. Problema. Boa tarde. Ai, que moça. Minha esposa foi buscar o mais velho, eu pesado, fiquei com o pequeno. Eu estou aqui, eu trabalho na Caixa Econômica, e eu estou fazendo mestrado aqui na Universidade do Porto, estou licenciado. Justamente a minha tese vai ser sobre relatório de sustentabilidade, seguindo um trabalho dos pesquisadores do Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, que fizeram de bancos que relatam pelo GRI. Então, eu estou afundado em relatórios GRI dos principais bancos que atuam no Brasil. E assim, 150 páginas em média, cada relatório, e é uma leitura pesada. Eu que trabalho em banco e gosto disso, acho pesado. E eu perguntei para os bancos se eles fazem feedback. Mandei e-mail para todos os RIs dos bancos, né? E metade que me respondeu me disse que não. Então, a minha impressão é que, acho que foi o Alan que comentou que é para inglês ver, a minha impressão é que nem inglês lê os relatórios. Eu queria saber se você, Carmen, e os outros colegas têm uma impressão diferente da minha, e o que fazer dentro do GRI, que é o que a gente está falando aqui, ou mesmo fora do padrão GRI, em qualquer framework, para que esses relatórios sejam atrativos para os múltiplos stakeholders. Porque eu estou lendo porque eu estou como pesquisador aqui, investigador, e tenho que ler. Mas, assim, vontade de ler, nem da minha empresa, nem da Caixa, eu tenho. Quando eu pego um calhamaço de informação, que grande parte é case de sucesso, ódio à empresa, atuação da empresa, enfim. Eu tenho uma outra pergunta depois, mas pode ser no final, se der tempo. Obrigado. Alexandre, então eu vou dizer para você, eu peguei uma vez o relatório do Itaú, eu quase desmaiei quando eu vi o relatório, era uma coisa absurda a quantidade de texto e tal, mas o ponto é que você está lendo inteiro porque você está fazendo um trabalho acadêmico. As pessoas não leem o relatório inteiro como se leem uma revista, um livro, ou o que seja, elas vão procurar exatamente aquele indicador que lhes interessa, por isso que a GRI pede o sumário, aí você vai lá e fala, eu quero saber se o Itaú faz alguma coisa sobre emissões, vamos ver, aí vai lá no indicador de emissões, no sumário, vê lá, na página X, ele vai lá e lê aquilo, e outras coisas assim. Então, assim, dizendo isso, então tem essa questão que a gente precisa levar em consideração, né? Mas eu realmente acho que podia ser mais simplificado, porque tem alguns que realmente... E eu tenho visto, nos últimos anos, dessas empresas para quem eu faço a redação de relatório, que tem tido essa preocupação em diminuir o número de páginas, tornar a informação mais visual, para poder facilitar a leitura, né, e tornar um pouco mais agradável, que isso é uma preocupação que, claro, como eu disse, ele é um relatório, tudo, mas ele também é uma peça de comunicação e precisa ter essa visão. Mas tem essa questão que a gente precisa lembrar da forma como o relatório é acessado e ele não é lido, né, de cabo a rabo mesmo, né, então, eu acho que tem essas duas coisas, mas eu acho que a tendência realmente tem sido diminuir a quantidade de páginas, ser mais direto, mais objetivo,
e mais agradável para o leitor. Eu quero colocar um ponto aí, Alexandre, essa interessante pesquisa depois, seria bom ver esse resultado do seu trabalho. Nós temos que entender o limite da governança corporativa da empresa. Não dá para fazer um relatório de 20 páginas, de 10 ou 100, 200, sem que ela cubra o compromisso da empresa com os seus stakeholders. Então, é um desafio você ser sintético o suficiente ou você criar um sistema de índices, né, como tem vários relatórios. Então, você vai no tema que te interessa, mas se a empresa é uma empresa de capital aberto, se ela se prontifica a relatar as suas práticas, ela tem que ser minimamente exaustiva para que, de fato, ela tenha a governança que ela se propõe. É um desafio. Então, depois, Alexandre, eu gostaria de ver esse seu trabalho depois. Posso fazer uma observação? Pode, mas eu ia falar uma coisa, mas pode falar. Não, desculpa, imagina, fala, Carmen. Não, eu ia dizer só que também a tendência é fazer remissão, por exemplo. Tem empresas que você faz uma remissão para o formulário de referência, que é aquela coisa da CVM que precisa estar detalhado, toda a questão. Então, as empresas têm feito o relatório mais sucinto com remissão para esses documentos que já estão disponíveis no site de RI, no seu site de RI. Então, também ajuda nisso, né? A que o relatório seja mais sucinto e que você possa acessar as informações necessárias e que a empresa é obrigada a dar, que estão em outro lugar. Vocês podem... Só complementar, vocês podem pesquisar depois o relatório de sustentabilidade da Klabin, que ela faz justamente isso que a Carmen falou. Eles têm um painel de ESG, e nesse painel de ESG da Klabin, ele tem algumas falhas ali, porque eles não fazem menção, né, ao GRI que ele está respondendo no relatório. E essa é uma falha, é um erro, e é uma solicitação da própria GRI. Mas eles têm um painel como se fosse um Excel pronto, onde quem quer entender, ou aquela parte interessada, que quer informação muito específica, ele entra nesse painel ESG. Então, isso é um ponto muito positivo do relatório da Klabin, que eu deixo aqui a sugestão que vale a pena visitar depois. Posso? Pode mesmo. Alexandre, eu tive uma experiência fantástica. O meu trabalho final do MBA foi o relatório da Bradesco, orientação da Gláucia Térreo, e foi uma experiência inacreditável, porque nós tivemos com a diretora de sustentabilidade do Bradesco e a empresa que fez o relato. São 220 e tantas páginas, e a minha parte do trabalho foi justamente esse olhar mais estratégico, né, do que estava sendo relatado e o que estava nas entrelinhas, e não a parte toda técnica, se estava em conformidade ou se não estava em conformidade. Eu não sou muito dessa área, e realmente foi um bate-papo, se você depois quiser conversar sobre isso, porque a minha impressão, por isso eu estou só querendo voltar um pouquinho ao meu comentário, né, da importância de relatar ser mais importante do que do fazer, vem um pouco disso, da minha experiência, que não é muito profunda, mas enfim, o que eu vejo nas empresas que eu acompanho, porque eu acompanho durante o ano inteiro as empresas, eu tenho 2 clientes que são empresas grandes de infraestrutura, e aí eu cuido da comunicação durante o ano todo e vejo quais são as práticas, o que está acontecendo durante o ano. E, por um acaso, eu fiz, e durante 2, 3 anos, eu fiz relatórios deles, né? E é um Deus nos acuda na hora que a coisa tem que ser relatada, entendeu? Porque efetivamente, eles param e pensam, o que eu vou relatar? O que eu vou falar? Então, assim, a minha experiência, que não é muito grande, Carmen está aqui para compartilhar a super experiência dela, mas então me dá muita aflição, porque eu vejo que efetivamente nada muito foi feito durante o ano, e na hora de relatar tem que relatar. E aí, se eu tenho como estar dentro de uma determinada norma, eu vou usar essa norma. E vamos em frente, entendeu? E no Bradesco, quer dizer, observação de fora, eu não fiz o relatório, foi só como estudante, foi um negócio assim, porque como eu tenho essa prática de ler nas entrelinhas, eu falei, bom, gente, o que é isso, né? O que efetivamente esse banco está fazendo, né, para relatar isso tudo? E foi uma conversa muito interessante. Então, Alexandre, eu te
se você quiser bater um papo depois, a gente bate, e, Carmen, assim, é uma certa aflição a partir do momento em que você vê que o Larry Fink, entendeu, passou a não usar mais a sigla ESG, agora ele está simplesmente falando sobre projetos e gestão de grana em projetos de infraestrutura. Mari, mas tem uma questão assim que é muito importante, que você comentou aí, que é importante a gente refletir também, é que o relatório, ele é um processo de olhar para dentro, é de você refletir, é você dizer o que você faz. Se as empresas estão hoje engajadas em relatar, isso não é ruim, isso é bom, é positivo que as empresas estejam relatando, olhando para dentro. O ruim é quando elas não relatam em conformidade com o que praticam, mas isso é uma jornada. Claro. Se nós formos aos dados, e o Report Matrix Brasil foi muito importante, foi o primeiro Report Matrix lançado no Brasil, e mesmo o Report Matrix da Europa, que contextualiza o cenário europeu, o que nós vemos, resumidamente, é que ninguém tem nota mais de 5. Então, todo mundo abaixo da média. Todas as organizações estão abaixo da média. Nós temos uma tendência no Brasil a sermos muito comunicativos, não é? Para não dizer que nós usamos muito marketing ao nosso favor para comunicar os nossos pontos positivos, o que também é bom. Mas não podemos esquecer que comunicação de sustentabilidade é diferente de comunicação convencional das organizações. São dois campos totalmente diferentes. Comunicação é uma coisa, comunicação para sustentabilidade é outra coisa totalmente diferente. Comunicação para sustentabilidade envolve, mais do que tudo, ética, técnica, planejamento, que efetivamente numa comunicação convencional nem sempre nós utilizamos. É muito bonito falar de comunicação estratégica, comunicação integrada, mas na comunicação para sustentabilidade é indispensável, é inevitável, não tem como utilizar. Então, e depois pegando um gancho aqui sobre o que você comentou sobre o Larry Fink, no meu ponto de vista, e a gente tem conversado um pouco disso internamente aqui no grupo, é que faz todo sentido que as organizações direcionem as suas estratégias para aquilo que é eficiente para elas. Então, se uma organização pega um relatório e começa a utilizar o relatório com os indicadores e a norma da GRI, faz sentido para a sua organização? O Marcelo sempre bate na tecla da estratégia, né? Da matriz de materialidade que nós vimos no evento anterior, e nós até tivemos no primeiro evento essa indicação do olhar para a comunicação, para a rastreabilidade. Então, é toda uma jornada que nós aqui, enquanto profissionais, temos que ter esse olhar sistêmico de integração, que faz todo sentido. Eu não vou tirar a GRI, porque a minha empresa agora ela exporta para a Europa, eu vou parar de usar a GRI e vou fazer o que a Europa faz com o meu cliente final. Faz sentido para a organização? É um olhar de dentro. Então, o Alexandre tinha dito aqui que ia fazer uma outra pergunta, eu não sei se tem a ver com esse mesmo tema, Alexandre, se você quiser. Ione, a Maria Alice de Abreu, ela fez um comentário muito pertinente com o que você está falando aqui. Pode falar. Ela falou que o relato é consequência do processo de gestão da sustentabilidade e a GRI, com seus indicadores temáticos e suas normas setoriais, ajuda a organização a se organizar nesse sentido, desde que a organização consiga compreender esse contexto, claro. Exato. Então, né, mais ou menos essa colocação que ela queria, esse parênteses que eu queria fazer para complementar o que a Ione estava comentando. Tem uma coisa que a Carmen fala e eu acho muito interessante, vou trazer do bastidor. Ela fala assim, que a gente não está inventando nada, na verdade, né? Que isso é um processo que já acontece lá atrás, né, Carmen? Ou seja, nós não estamos criando aqui, né? E quando eu falo que o relato é uma peça de comunicação, então eu vou deixar claro aqui que eu estou falando que não é uma peça de relações públicas, gente, nem uma peça de assessoria de imprensa, é uma peça de comunicação que tem que estar atrelada à realidade, é isso. Claro que a gente sabe que não é sempre que acontece, mas eu, sinceramente, embora por dever do ofício, porque eu sou jornalista, e jornalista é um bicho chato, que não acredita em nada, eu acho que tem muitas empresas que têm, sim, uma preocupação em evoluir, em apresentar, inclusive de apresentar os problemas. Eu vejo, eu tenho uma empresa, eu não vou citar nomes porque eu não posso fazer isso, mas eu já vi um CEO falando, e ele batendo que ele queria botar os problemas que ele teve, que por que não cumpriu a meta, sem tapar o sol com a peneira. Então, é muito legal quando a gente vê uma pessoa que é o líder mais alto da organização com essa preocupação. Então, tem
Então, assim, para quem acha que é só para inglês ver, gente... Não, eu não acho que seja só, não. Eu acho assim, eu acho que o Brasil está um pouquinho atrasado, acho que as empresas estão um pouquinho atrasadas. Eu vejo vocês falando da Europa, eu falei, nossa, vocês estão lá na frente, que delícia. Não, Mari, tá tudo do mesmo jeito. Tá? Se não tiver mais atrasado, e se não tiver mais atrasado, em alguns setores, eu ainda te digo que os dados mostram, né? A Europa ainda está mais atrasada, né? Não, Tem a vontade. Tem empresas brasileiras muito avançadas no relato, sabe? Assim, é muito bom ouvir vocês falando e da gente estar aqui nesse debate, porque às vezes eu fico realmente no meu mundinho, né, de infraestrutura e tal, e lendo, e fico um pouco achando que a gente está afastado. E tenho alguns amigos que são CEOs de empresas e tal, e eu fico boquiaberta. Como é que um CEO pode falar, não, enquanto não mudar a forma de você ver a empresa, de medir uma empresa, e só forem números, porque o stakeholder está querendo é lucro. Eu falei, tá legal, beleza. Então, assim, a gente ouve, né, e está num mundo assim muito ainda assim, que as pessoas não têm uma consciência, não sei, eu tenho às vezes essa impressão, né, é muito bom ouvir uma outra opinião de que tem gente fazendo, empresas lá na frente, sabe, legal. Você está num ponto aí, que ela falou o seguinte, quando você fala em grandes organizações e pequenas organizações, eu comento sempre, qual é a relevância da empresa numa cadeia de valor inteira. Esse posicionamento vai ser importante para o quanto que ela tem que acelerar ou não o processo de relato, ou trazer o processo com as métricas ESG, porque é um processo que vai ajudar a ela, no futuro, fazer qualquer tipo de publicação. Então, quando você fala que um CEO de uma indústria que é pressionada pelo capital intensivo, no fim do dia lá, o cara diz assim, mas qual é a minha margem? Qual é o meu EBITDA? Qual é o meu fluxo de caixa livre nessa história? Então, ok, mas você pode ter fluxo de caixa livre, mas assim, a cadeia de valor dessa indústria, ela está sendo puxada por grandes stakeholders que estão começando a publicar. Comece, né, a fazer isso. A gente não pode falar do futuro, o que é que vai ser, mas é muito melhor você estabelecer um processo que você possa ter recorrência e que você não tem. E para você colocar processo na empresa, não necessariamente é muito caro, tem que começar. Mas acho que é um ponto interessante. Acho que o Alexandre tem um Alexandre aqui que levanta a mão. Acho que quer falar alguma coisa. Isso, obrigada. Desculpa, cara. Delita. Só para continuar. Imagina, você viu antes. Obrigada. Para continuar. Para falar com a Mari, ou Mary, desculpa. Não... Gente, meu nome é Maria Luísa, todo mundo me chama de Mary, tá tudo certo, mas eu vou mudar esse nome. Por acaso, na metodologia que eu estou usando da minha pesquisa, o Bradesco está o melhor avaliado assim, dos relatórios de sustentabilidade dos bancos, né, dos principais bancos, são os maiores bancos que atuam no Brasil. Inclusive bancos estrangeiros também, tem Santander, tem Citibank, por enquanto, não terminei ainda não. E para o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco também, o Bradesco foi o melhor lá na metodologia que eles estão usando. Uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, que eu também, que nem a Carmen falou que é jornalista, é muito crítica, eu sou auditor da Caixa, né, auditor interno, eu também sou bastante crítico, assim, sou quase 15 anos auditor lá. Agora eu estou licenciado, estou só como pesquisador, mas enfim, né, não sai da gente, né. E assim, tem o princípio do equilíbrio, né, que é o princípio previsto no GRI, e eu tenho muita dificuldade de achar os relatórios equilibrados. Eu acho grande peça de marketing os relatórios, porque, vou dar exemplo, um exemplo, né, de vários que eu poderia dar. Quando você lê as práticas laborais dos bancos, você quer trabalhar lá na hora, você quer ir na hora trabalhar no banco. É tudo ótimo. Pagamos salários, tem licença, tem não sei o quê. Metade daquilo é porque a lei manda fazer. Né? Então, é o que eu chamo de social washing, enfim, a lei manda fazer, não está fazendo nada além do que a lei manda. Licença paternidade, licença maternidade, empresa cidadã, tudo previsto em lei, isenção fiscal, blá, blá, blá. A outra parte é que é o seguinte, os maiores demandados da justiça brasileira são os bancos, inclusive na justiça trabalhista. Banco é um antro de assédio moral, um pouquinho de assédio sexual também, mas muito assédio moral. E isso você não vê nos relatórios. Né? Isso não está em relatório nenhum. Nenhum relatório tem uma crítica quanto a isso. Fala assim, a gente realmente está sendo muito demandado na justiça, a gente está errado aqui nesse ponto, estamos trabalhando em cima disso, vamos trabalhar. Isso você não vê, passa batido, tanto com relação a clientes, porque quando você lá
inconformidade com relação à rotulagem de produto, né, que se aplicaria a produto bancário e tal. Temos 3 casos, ponto. Tivemos 2 casos no ano 2021, ponto. Não se aprofunda. Então, e também quando você bota, eu usei um software, uma inteligência artificial, não sei se vocês conhecem, chamada Malena, que é para relatórios ESG. Ela não sei se ela é patrocinada ou é do Banco Mundial, mas tem alguma relação com o Banco Mundial, estou usando experimentalmente aqui, para confirmar a minha percepção. Falei assim, você está sendo muito crítico, não é bem assim. E quando faz uma análise de sentimento de alguns desses relatórios de banco, é tudo lá no verdinho, né, que é positivo, né? Você tem o verdinho positivo, neutro laranjinho, negativo vermelho. É tudo lá para positivo. Então, assim, né, confirmando um pouco a minha percepção de leitor do relatório, o relatório traz muito mais lado positivo e traz entrelinhas, notas de rodapé, muito pouquinho de questão negativa. Eu queria saber se você, Carmen, ou alguém conhece algum relatório, já leu algum relatório ou alguma empresa que possa me indicar de um relatório que vocês considerem minimamente balanceado. Obrigado, pessoal. Olha, não me vem nada à cabeça, assim, para te recomendar. Eu não é nunca vi setor também, bancário, viu? mas eu vou te dizer, o Alexandre, essa sua reflexão, assim, é a nossa reflexão quando entramos para analisar vários tipos de relatórios, porque eu também estou no doutorado, né, então também trabalho o tema, a gente já conversou uma vez, também trabalho o tema de relato, e aí nós vamos com mais profundidade para ler os relatórios de sustentabilidade. Gente, o relatório fala mais do mesmo, mas o relatório da Natura é excelente. O relatório da Natura em relação a apresentar os seus riscos, a forma com que lida com os seus riscos, é um relatório excelente. Infelizmente, nós não temos outros bons exemplos, nem fora do... Tem um índice, tá, global dos melhores relatórios, mas nós não temos tantos bons exemplos assim no Brasil. Mas se você quiser analisar de forma... ser bem analítico mesmo, o relatório da Natura, apesar de ter ali alguns pontos que não são tão positivos, é muito bom, vale a pena refletir no relatório da Natura. Eu acho que não faz sentido para a sua pesquisa, né? Eu ando pensando, Alexandre, sobre a questão dos fornecedores também, que é como o social dos trabalhadores tem esse gap que você apontou, que realmente eles dizem que é tudo lindo, maravilhoso, e depois, na verdade, tem um monte de ação trabalhista e tal. Com fornecedor é a mesma coisa. Todo mundo fala, eu capacito meu fornecedor, né? Mas aí você esmaga o fornecedor por causa de preço, de não sei o que lá, atendimento de prazo, tudo isso. Exatamente. Ninguém fala disso. Então eu ando pensando muito a respeito desse ponto em específico. Então, lei, né? Relação com comunidade também. Também. Você está lá num lugar e não ter nada disso, né? A fala do Alexandre me remete a um currículo de uma pessoa. Eu nunca vi ninguém colocar no currículo suas falhas. Nunca vi, né? Nunca. Então... Excelente reflexão, Marcelo. E você não vai ver, tá, Alexandre? Eu navego em várias indústrias. Eu estou lendo agora um relatório de uma automotiva, que eu estou com um projeto lá, né, para dos riscos muito interessante, mas você não vê nenhum, eu nunca vi, tá? Olhar que, olha, nós falhamos aqui. Você pode encontrar num momento de auditoria, né, mas para um relato, de fato, o nível de maturidade ainda não alcança, tá? Nunca vi, de verdade. É uma pena, né? É uma pena, mas, assim, o que a gente pode ver se tiver o tempo, como você fala, bem exaustivo, é você olhar de um ano para o outro, e o que eu estou olhando para uma montadora específica, que ela mudou o nível de risco dela. Como eu olhar muito para risco, eu fui ver o ano passado, e ela coloca lá, meu risco aqui era médio, passou para alto. Você vê a questão de risco. Acho que vocês podem até olhar, tem a Porsche, a Mercedes-Benz, tem relatórios muito, eu sei que é outro segmento, mas você consegue ver ali eles declarando que aumentou o nível de risco dele em algumas... O que está por trás ali de tudo não sabe, mas... Aumentou o nível de risco, mas aí estão fazendo o quê, né, para gerir esse risco? Mas é um relatório que vale a pena, acho que vale a pena você olhar como benchmark, tá, Alexandre? Outros relatórios que não seja da indústria de bancos, para você ter uma referência de que você... E de montadoras é bem interessante, que é uma cadeia de valor muito extensa, tá? Então, acho que vale a pena você dar um vistaço lá, em homenagem à minha amiga colombiana aqui, que talvez traga algum insight para você. Marcelo, o Hilton fala aqui que aceitar e encarar e mostrar os erros e falhas é um exercício de soft skills, também faz parte. Sim. Né?
Colegas, nós estamos chegando ao fim aqui. A Adelita, acho que já está por aqui. Tá, aqui. Nós queríamos agradecer, né, Adelita, vocês por terem participado com a gente, agradecer a Carmen. Adelita, acho que seu microfone está aberto. Não, tá sim. Eu até já dei um sinalzinho aqui no chat, para a gente ainda ter um recadinho que você vai dar daqui a pouco para o pessoal, né, Ione? Um convite. É muito rápido, tá? E também vem de encontro aqui essa nossa análise dos relatórios de sustentabilidade. Aqui nós temos alguns colegas que são do grupo também do Conectando Saberes, e o Conectando Saberes está completando 1 ano, e a gente é um grupo parceiro do Conectando Saberes, e a gente está muito feliz por esse avanço do grupo. Então, amanhã nós vamos ter um evento, um workshop, onde eu e a Juliana, não sei se a Juliana está aqui, eu acho que não, mas nós vamos estar amanhã no workshop para analisar o relatório da Klabin, e vai ser uma experiência interessante, vamos falar dos pontos positivos e negativos. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, enquanto as meninas encerram, o link para quem tiver interesse em participar amanhã desse evento. Não é criado e desenvolvido pelo GTP, mas é desse grupo parceiro que nós gostamos muito. Sin esquecer de que, por favor, estamos na lista de presença para vocês colocarem teus nominhos aí no QR Code da presença que vai apresentar, que já passou. Do quê? Não entendi, Nancy. É para vocês não esquecerem de vocês colocar, acessar o QR Code de presença, tá? Já fiz. Eu traduzi para português. Obrigada. E palavra final, pessoal, foi uma discussão muito interessante hoje, muito boa, muito rica. Foi. Coloquei meu LinkedIn também, estou vindo o pessoal aqui, eu vou chamar, e quem quiser depois também conversar, estou à disposição. Maravilha. Aberto aí para Não se aprender com esquecer vocês. que a gente continua, nós temos mais dois momentos, então esse é o primeiro, ok? Gente, muito obrigada, viu, pelo tempo de vocês. Foi ótimo aqui também discutir, trocar ideias, adorei. A gente que agradece você, Eu quero Carmen. participar também. Muito obrigada para todos e espero encontrarnos em uma próxima, que também vai tratar do mesmo assunto, mas com outros olhares. Tudo bem? E lembrando, Obrigada. pessoal, que nós vamos enviar para vocês por e-mail o questionário desse evento. Eu acho que vai ser um questionário super importante para nós ouvirmos e também mensurarmos os nossos conhecimentos. Então, fiquem atentos depois no e-mail, que vocês vão receber esse questionário a partir de amanhã. Eu coloquei agora para vocês aí no chat o link do evento dos Boas Práticas de Relato, com análise do relato de sustentabilidade da Klabin. Quem quiser participar, vai ser amanhã, tá aqui o link no chat. E a foto já foi feita, nos encontramos lá no LinkedIn. Quem quiser repostar a gente nas redes sociais, é bom para a gente saber quem é e começar a marcar também nos posts. Pessoal, Tá bem? muito Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Foi Obrigada. incrível hoje. Gente, Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Jefferson. Aula maravilhosa. Eu não consegui Obrigada, fazer gente. essa Foi ótimo. Adorei. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Eu Obrigada. vou compartilhar a lista de presença aqui novamente, se alguém não conseguiu e ainda está aqui, não conseguiu visualizar. Deixa eu colocar aqui. Acho que já foi aqui. Já conseguem ver a lista de presença? Não. Acho que daqui a pouquinho. Consegue me mandar o link, por gentileza, Ione? Por favor? Consigo sim. Porque eu não consigo, eu estou no celular agora. Eu estava na rua até agora, hoje eu não ia conseguir participar, então eu entrei Entrou para ouvir, celular, né? estou acompanhando vocês. Foi ótima, com certeza. Eu não perco. Está sendo ótimo esses debates aí de vocês. Parabéns, tá? Que bom, então, que bom. Vou enviar para você o link também. Eu vou enviar um remember aqui para todos por e-mail. E aqueles que não receberam, por favor, depois avisem. Obrigada, Tá bom, pessoal. obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente, pessoal. Valeu. O evento de amanhã é no horário do Brasil. É o meio-dia do Brasil. Ok. A Alice que perguntou. Por nada, Liz. Obrigada, pessoal. Até o próximo evento. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Obrigada. Marcelo, obrigada.